Olá, você já experimentou os benefícios das aulas digitais? Elas podem ajudar seu filho, seu aluno, no processo de aprendizagem e deixar os conteúdos muito mais atrativos. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma plataforma reconhecida pela Unesco. A Educopédia é destinada tanto a professores quanto aos estudantes. Então, fique conectado com o nosso papo. Está no ar o Educação. As minhas convidadas são Gisele Cardoso Cordeiro, mestre em Tecnologia Educacional, gerente da equipe Educopédia Rio Educa, e Juliana Silva, professora do projeto. Muito bem-vindas ao programa. Essa plataforma de aulas digitais, ela oferece aulas desde a educação infantil até o 9º ano. Exato, passando pelas modalidades de ensino também. A gente oferece também educação de jovens e adultos, e educação especial, além de formação de professores para as novas tecnologias. Isso tudo dentro da plataforma. Certo. De que necessidade partiu esse projeto? A primeira necessidade, acho que foi a questão de valorizar o professor como autor, porque a Educopédia, ela é uma das únicas plataformas que a gente conhece que o autor é o próprio professor de sala de aula. São professores que são regentes, que estão em sala de aula e que eles gastam horas, né, na semana para elaborar essas aulas que estão na plataforma. Então, é uma coisa que fica bem próximo do aluno, porque ele está na sala de aula, e transforma o professor no autor do seu próprio material didático. Essa acho que foi a primeira necessidade. A segunda foi uma questão de transpor tempo e espaço. Que se você tem aulas que o pai pode ajudar o seu filho a desenvolver em casa, o aluno sozinho fazer, ou o próprio professor, né, estudar um pouco outros recursos fora do ambiente educacional, você transforma qualquer espaço num espaço de aprendizagem. E uma coisa boa também é que o professor, que é o educopedista, no caso, que eu também, quando eu entrei no projeto em 2010, eu entrei como educopedista de geografia. Então, ele não deixa a sala de aula. Ou seja, ele vai trazer a vivência, a realidade dele, como ele lida com as questões em sala de aula, também para as aulas dele. Porque ele conhece a realidade dos alunos, conhece as necessidades, ele passa a ser o educopedista, quando vai produzir a aula, ele passa a ser um mediador entre o professor e o aluno enquanto está fazendo as aulas digitais. Então, não são aulas que você não tem nenhum envolvimento dela com a realidade da nossa rede, no caso, entendeu? Isso que eu queria entender melhor. Por exemplo, é o professor que está em sala de aula, porque é um projeto do município, não é isso? É um professor que está em sala de aula e ele quer digitalizar as aulas dele, é isso? E compartilhar as aulas dele, não é bem por aí? digitalizar as aulas, porque na verdade você tem uma outra dinâmica, né? Você não transpõe a aula que você faz na sala de aula para o meio digital, na verdade é uma outra dinâmica, mas é o mesmo professor, então ele reinventa o que ele trabalha em sala de aula para o meio digital, para que esse aluno possa continuar em casa, ou mesmo ele utilizar durante as aulas uma maneira mais atrativa, né, e multimediática para trabalhar um determinado conceito. Na verdade, é uma forma de otimização da aula, porque ele vai incluir uma coisa que a gente não tem o trabalho de fazer em sala de aula muitas vezes, usando só o livro didático ou a matéria que se dá no quadro, e o que ele vai adicionar naquela aula são os objetos de aprendizagem, que é o que vai dar o ganho, na verdade, a otimização de quando você está trabalhando o conteúdo. É um vídeo, uma animação. Você muitas vezes transforma um conteúdo inteiro, um capítulo inteiro de um livro que seria um livro didático, numa simples animação. Por exemplo, sistema solar. Você mostra uma animação do sistema solar em 3 dimensões, é completamente diferente de você mostrar um texto didático de um livro, né, sobre como é que funciona o sistema solar. O aluno vai ver a animação, né, uma coisa mais atrativa e também otimiza o tempo do professor. Quando o projeto foi pensado, ele foi pensar justamente naquele professor que tem várias escolas, que tem várias turmas, muitos alunos, e não tem, muitas vezes, tempo de sentar num computador e pesquisar na internet um vídeo, um game e tal. E a gente não, a gente
faz isso como educopedista, a gente pesquisa coisas que podem tornar a sua aula mais atrativa, né? E deixar na plataforma disponível tanto para os professores, né, colocarem nas aulas dele, como os alunos também poderem ver depois em casa. Né? Também, porque a gente tem cursos que não é comum. A gente tem um curso, por exemplo, de educação financeira para o ensino fundamental. A gente não tem nenhum material de educação financeira, né, trabalhado didaticamente para o ensino fundamental. Na plataforma a gente tem uma pasta de educação financeira, por exemplo. A gente tem uma outra pasta que a gente chama de pasta os cursos, né? Então a gente tem o curso Projeto de Vida, que são para os alunos de 6º ou 9º ano, que trabalha os alunos a questão de como é que eu projeto, né, uma vida futura. O que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Quais são os meus objetivos? Porque muitas vezes o que falta para o aluno é isso, né? Construir o seu projeto de vida, saber quem ele é, o que ele quer para o futuro. E até esse tipo de conteúdo a gente tem na plataforma. Ah, que interessante. Então, quer dizer, você abre uma gama de coisas que você pode trabalhar que normalmente sustentabilidade. A gente tem um curso inteiro de 4 bimestres sobre sustentabilidade. Né? Como é que é a escolha dos professores que vão ser os educopedistas? Então, a gente abre um edital na própria rede, né? E esse edital, ele tem etapas, que vai desde a inscrição, onde o professor tem que montar uma aula online e enviar. E aí, os coordenadores, junto com os educopedistas mais antigos, fazem a seleção. Não, esse professor já tem alguma habilidade em trabalhar com objetos de aprendizagem, ele conhece bastante a dinâmica de uma aula digital, e aí ele ingressa na equipe e faz a formação. Né? Porque todos os professores, hoje a gente tem cerca de 480 professores formados, porque são os 480 educopedistas que passaram pelo projeto e que foram formados, aprenderam a fazer vídeo, aprenderam a criar objetos de aprendizagem, aprenderam uma série de outros dispositivos, né, disponíveis para você criar aulas. Então, e para o professor, ele se candidatar, ele tem que ser um professor da rede? Ele tem que ser um professor da rede. Como é que são as aulas efetivamente? São 5 momentos de aula, não é isso? Isso. Na verdade, ela é baseada em algumas teorias da neurociência da professora Carla Verônica, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. A professora Carla, que estuda neurociência, aprendizagem há algum tempo, né, ela simplificou a aprendizagem em 5 momentos, que são os momentos usados para cada aula, né? A Juliana, como professora, pode até explicar melhor como é que funciona. Que a gente parte de um momento anterior, da aula anterior. Faz um link, né? Puxa... Uma aula vai sendo linkada à outra. Isso. Então, a gente puxa, faz um resuminho da aula anterior, né? E já faz uma apresentação do que você vai trabalhar no conteúdo dessa aula, que seria o primeiro momento, e com um quizinho, né? Umas perguntas que a gente faz no primeiro momento. No segundo, ele já vai ter uma abordagem do tema, mas não é o tema propriamente dito, né? Mas coisas que ele precisa saber para poder construir efetivamente o conhecimento dele no terceiro momento, que aí já vem a abordagem já do conteúdo. Aí, no quarto momento, a gente tem a consolidação, né? Um exercício de consolidação para saber o que ele realmente aprendeu. E aí, finalmente, um desafio que é justamente para consolidar o conceito, porque lá no início é um quiz, para saber qual o conhecimento que ele tem. Depois, nesse quarto momento, é um exercício de consolidação, que, na verdade, ele aprofundou daquele conceito. E aí, o último momento já é um resumo, mas já com uma preparação para a aula seguinte. Com a próxima aula, entendeu? Já fazendo uma preparação para a próxima aula. Perfeito. Esses conteúdos trabalhados nas aulas da Educopédia, eles são tirados daquele planejamento geral? Como é que são selecionados esses conteúdos? A base foram as orientações curriculares, a gente tem as orientações curriculares da prefeitura e os descritores bimestrais. Isso. E aí, essas aulas digitais, elas obedecem, né, essa disposição, tanto ao núcleo curricular da prefeitura, quanto aos descritores bimestrais. Então, elas estão em consonância com as orientações da rede municipal. E a metodologia, assim, básica é o aluno começar a refletir sobre o que ele sabe, sobre o que ele pensa, sobre as coisas que ele acredita e começar a construir o conhecimento dele, os conceitos, em cima
dessa reflexão dele mesmo, do que ele sabe, do que ele precisa aprender, né? Então as aulas vão estar muito abordando isso, né? Coisas que fazem parte da realidade dele, que ele percebe e tal, e como isso pode ser aprimorado, o conhecimento dele pode ser aprimorado, entendeu? Quer dizer, existe uma certa interatividade, digamos assim? Existe um canal para o aluno, por exemplo, tirar dúvidas, ou para o professor, porque é uma plataforma destinada tanto para professores quanto para alunos. A Educapédia tem um canal para isso? Na plataforma não, né? A gente tem as redes sociais. Na verdade, né? o que a gente tem de interatividade, a gente tem uma parte colaborativa, que é a máquina de publicar. E na máquina de publicar, você publica um livro, tem um publicador, esse livro sobe para uma estante, e aí você tem como, por exemplo, comentar o livro do aluno, isso você tem. Mas a questão de tirar dúvidas, ela é muito mais presente nas redes sociais. A gente tem o perfil da Educopédia Reeduca, tanto no Twitter, como no Instagram e no Facebook, e a gente atua justamente dando suporte ao professor. O nosso grande público, né, embora a gente também tire dúvida dos alunos, também tire as dúvidas dos alunos, o grande público que a gente atende hoje são os professores, tirando dúvidas de como é que ele faz para baixar uma aula, como é que ele faz para customizar aquela aula que ele baixou. Às vezes professores de outra rede, porque a Educopédia é uma plataforma que ela é um REA, um recurso educacional aberto. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer município, de qualquer parte do planeta pode utilizar. Pode baixar as aulas, inclusive, e pode modificar as aulas, que a gente chama de customizar, porque é um recurso que, como ele é aberto, ele pode ser adaptado, né, modificado. Porque o que acontece? Na plataforma ficam 2 arquivos. Além da aula, você pode entrar direto na aula, Na né? aula online. Na aula online, que é diretamente na plataforma. E do lado dela vão ter 2 arquivos, em PPT, né? PowerPoint. Um é a aula só com a apresentação e outro é o plano de aula. E isso daí foi feito por 2 motivos, né? Um, por conta de problema de conexão. Ah, e agora? Na minha escola não tem internet. Mas eu tenho como baixar essa aula em arquivo offline e apresentá-la em arquivo offline. Que embora perca alguma interatividade, você ainda tem o mapa da aula que você pode customizar. Porque como você baixa numa apresentação editável, o professor pode editar. Não, eu quero usar outro vídeo, ou a minha turma ainda não está nesse nível, eu vou fazer uma coisa... Quer dizer, não né, necessariamente um mais... tem que fazer exatamente o que a gente está Exatamente. colocando ali. Sim, sim. Aquilo ali é mais uma sugestão, né? Sim, a vamos gente falar. pesquisa e tal, mas você pode usar como você A quiser, interatividade entendeu? dela é justamente essa. Você pode baixar... Essa possibilidade de transformação, né, Exatamente. daquele material. A gente está no finalzinho desse bloco. Bloco seguinte, vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento e vamos falar também sobre as aulas de educação especial que estão disponíveis na plataforma. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí não. Hoje nós estamos descobrindo um pedacinho de outro universo, a Educopédia, uma plataforma de aulas digitais reconhecida pela Unesco que pode ser usada por professores e estudantes. É a democratização do acesso à educação e este é o segundo bloco do nosso programa. No finalzinho do primeiro bloco, Gisele estava conversando, comentando como é que essa troca de experiências pelas redes sociais, que estão se transformando num canal assim, um novo canal de capacitação de professores? É interessante, a gente criou o canal um pouco para tirar dúvida, né? E aí se transformou hoje num grande canal de formação de professores. A gente forma professores, inclusive via Facebook, não só professores do Rio de Janeiro, mas de outros municípios. Então a gente recebe dúvidas do país inteiro, a gente faz cursos via Facebook quase que para o país inteiro. E se transformou, sem ser a nossa intenção, num mecanismo de formação de professores muito interativo, né? Tanto o Twitter quanto o Facebook. E, inclusive, a Universidade de Colômbia fez um estudo sobre aprendizagem móvel e colocou o nosso canal do Facebook como um dos formadores de professores. Olha que né? bacana, Contemporâneos. parabéns. E foi muito interessante esse reconhecimento para a gente, porque a gente começou um pouco para atender algumas demandas do professor que tinha dificuldade de baixar uma aula, de colocar um vídeo no pendrive, e quando acaba se transformou num portal mesmo de comunicação
e formação de professores. Então, hoje a gente tem o Twitter, @Educopédia, sem acento, né? E o @RioEduca também, para tirar dúvidas em relação aos professores da rede. E no Facebook a gente tem Educopédia SME e RioEducaNet. Isso. E aí, qual a diferença de um para o outro? A Educopédia é uma plataforma de aulas digitais. Certo. E o portal Reeduca, ele é um portal de comunicação. De comunicação também direto, né? Muito importante e único no Brasil. Ele é um portal de comunicação feito para comunicar assuntos educacionais para pais, professores, alunos e pessoas interessadas em educação. Então, ele comunica desde projetos que estão acontecendo em escolas, até sugestões de cursos gratuitos, textos de especialistas em educação. Então, a gente descobre talentos na rede. Um professor é muito bom trabalhando com Minecraft, né? Que é aquele joguinho. Então, a gente faz uma entrevista com esse professor, coloca lá o passo a passo de como é que esse professor trabalha isso. Então, na verdade, é um outro canal de formação e comunicação, que é o portal Reeduca. Perfeito. E ele é mais dinâmico, né? Ele é atualizado 2 vezes ao dia. E é o feedback que a gente tem, que vê a necessidade também do que a gente precisa fazer, de que abordagens a gente precisa ter, entendeu? Então, esse retorno é direto. Agora, é importante para os professores que estão em casa entenderem, no Face e no Twitter, esse canal de troca, de formação, de capacitação de professores, né, que acabou se transformando nesse canal, é pela plataforma pela plataforma Educopédia. A né? Educopédia oferece cursos para professores, desde curso de educação especial, que fala sobre surdez, sobre Libras, até cursos mais avançados, que é o nosso carro-chefe, que é o Transformação 3.0, que forma professores para trabalhar como digitalizar imagens para trabalhar em sala de aula, como fazer vídeos com celular, também, né? Como mexer no Office. São aulas de tecnologia. Como fazer games e aplicativos para celular e trabalhar com seus alunos. Olha então, que legal, são fazer aulas... games. E o legal é que não está disponível só para o professor, porque você pode entrar na plataforma, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode entrar na plataforma Educopédia como visitante. Aí tem lá vai ter o mesmo cursos acesso para que qualquer professores. pessoa, entendeu? E aí tem o curso, que é o Transformação 3.0, que são aulas que não são lineares, você pode escolher qualquer assunto, e tem desde criar aplicativos com seus alunos, até criar vídeos ou fazer sites. Então, a gente pegou, para você ter uma ideia, porque esse curso foi desenvolvido pela equipe, a gente pegou assim, como fazer vídeos no celular. E a gente achou um professor da rede, porque a rede tem 40 e tantos mil professores, né? Quase 45 mil professores. A gente achou um professor que trabalhava com vídeo e filmou a aula dele, justamente para o professor ver na prática como é que era trabalhar com aquela ferramenta. Então, se a ferramenta era criar aplicativos, a gente achou um professor que criava aplicativos e trabalhava com seus alunos. Então, para cada conteúdo né, que eu tenho online, eu tenho um vídeo que mostra isso na aplicação prática em sala de aula, dentro da rede. Olha que legal. As aulas para crianças com necessidades especiais, como é que elas são feitas, como é que elas são pensadas? Então, a gente tem algumas pastas de educação especial. Uma delas é o curso de surdez, que na verdade é uma formação para professores que vão trabalhar com a questão da surdez. E a outra são as aulas para educação especial, que começaram a ser desenvolvidas esse ano pela professora Mara, que são aulas também sequenciais, respeitando os 5 momentos, mas levando em consideração as características de cada criança, né? Então, você vai ter blocos divididos. Inclusive, na educação infantil funciona da mesma maneira. Você tem desde a minha primeira biblioteca, que são jogos e atividades baseados em livros de histórias infantis, até a caixa mágica, que, por exemplo, tem uma aula de ciências para educação infantil. Tem 4 bimestres de ciências para educação infantil. E não é aquela coisa do conteúdo de ciências, não. Como é que eu converso sobre ciências com crianças de 4, 5 anos? Inclusive tem um laboratório 3D. Laboratório virtual Para aquela 3D. escola que não tem laboratório, ela tem um laboratório virtual 3D na Você própria tem plataforma. experiências que você simula dentro de um laboratório em 3 dimensões na plataforma. Olha que bacana. Mas aí essas experiências simuladas em 3 dimensões, como é que é para a pessoa assistir? Na verdade, você entra no conteúdo, vamos lá, uma aula que é bem divulgada, a de estados físicos da matéria. Você tem um laboratório 3D e aí o professor ou o aluno pega lá, coloca as pedrinhas de gelo, coloca dentro
de uma panela e aquece, aí aparece, você tem a mãozinha, você vai girando a temperatura, e conforme vai a temperatura, o gelo vai derretendo, vai se transformando na água no estado líquido, e você vai aumentando mais, daqui a pouco ele já entra em ebulição, você vai vendo todo aquele processo, e você Como que se controla. estivesse no laboratório. Agora eu não quero mais que esteja 100 graus, eu vou voltar. E aí ele volta porque é um laboratório, né? Uma simulação. Mas a minha pergunta é a seguinte, vocês desculpem, eu sou leiga. Tem que botar um óculos, alguma coisa? Como é que é isso? Não, o laboratório é a montagem da animação, uma animação. Né? É um simulador 3D, mas não é o 3D que a gente usa, por exemplo, nos óculos de realidade aumentada. Certo. Mas é um laboratório que você vê uma mãozinha ali, que é justamente para simular a sua mãozinha, que pode aquecer, por exemplo, diminuir a temperatura ou aumentar, e você põe uma lupa, eu quero ver agora as moléculas, aí tem um recurso que é a lupa, que quando você coloca ela aumenta, né? Olha que legal, gente. Quer dizer, é a simulação daquilo que estaria acontecendo mesmo no laboratório com uma possibilidade de interatividade. Exatamente. Não é isso? Inclusive, o professor ele pode utilizar a plataforma para trabalhar com a sala de aula invertida. Ele não precisa necessariamente trabalhar somente o conteúdo dentro da sala de aula. Eu trabalhei ano passado, eu trabalhei com uma turma, eu tinha uma aluna que tinha uma dificuldade enorme. E eu, sempre quando eu apresentava algum conteúdo da plataforma, eu colocava de onde eu estava tirando a aula tal, do 6º ano, direitinho, para que eles pudessem ter acesso em casa. E ela começou a fazer a recuperação dela com a mãe dela em casa, acessando as aulas. Então, tudo que eu trabalhava em sala de aula, ela trabalhava em casa. É muito engraçado que em época de prova a gente vê muito aluno no Twitter, né? Agora estudando na Educopédia, descobri que eu sei fazer questões de matemática na Educopédia. Uma aluna, a Ju, que hoje fica mais no Twitter, né? A gente recebe muitas demonstrações que o aluno marca, né? Falou assim, agora nesse momento estudando pela Educopédia, né? Isso é muito gratificante para a gente. Você abre esse conhecimento, né, para uma gama de pessoas, o pai, a família, os amiguinhos, todo mundo pode ter acesso a essa informação. Você já não está restrito mais dentro da sala de aula e nem o professor é aquele cara que detém todo o o conteúdo. Na verdade, ele passa a ser mais um mediador nesse processo. Também, quando ele se entende como, né, a pessoa que fez aquele material que está disponível para o aluno online. Também começa a desenvolver autonomia em relação ao seu aprendizado, porque ele também vai aprendendo sozinho, mexer na plataforma e começar a adquirir construir seus próprios conhecimentos, né? Entendi. Com a questão da aula customizada, quer dizer, nem sempre o professor precisa ter o computador na sala de aula. Ele pode pegar a ideia e transmitir a ideia ali, ou ele teria que levar os alunos para o laboratório de informática? Como é que seria isso? A ideia do projeto, né, começou com essa coisa de tirar do universo educacional de que você, para ter tecnologia, você tem que ir para um laboratório. Não, a tecnologia tem que estar presente na sala de aula, porque ela está presente no nosso dia a dia, né? Ela está presente no smartphone. Então, as salas da rede municipal são... elas possuem elas possuem um equipamento que é o Data Show e um netbook, minimamente uma caixa de som, para que ele coloque isso no quadro. Por exemplo, se eu quero passar uma aula da Educopédia no quadro. Maravilha. Agora, algumas escolas também têm laboratório móvel, que são carrinhos que carregam netbooks que o professor pode levar para cada sala de aula e aí dá um netbook para cada aluno, para cada dupla de alunos. Mas essa, na verdade, não é o objetivo principal. O objetivo principal é levar a tecnologia para a sala de aula, né? É mostrar ao professor que ele pode usar o celular como aliado, sim. O celular não precisa ficar Isso que eu ia perguntar. De repente tem como conectar esse celular ao Data Show e também fazer apresentação? Então, agora a gente está desenvolvendo um aplicativo que é um quiz com perguntas que caíram nas provas bimestrais anteriores, um quiz que ele é gamificado. Então, ele não tem seriação, são todas as questões que vão desde lá do primeiro ano ao 9º ano, que o aluno vai jogando. E ele pode jogar online, ele pode convidar o colega para fazer um duelo. E eles vão ganhando pontos, né? Ele passa a ser, você é o especialista em ciências, você é o especialista em língua portuguesa. E naquela brincadeira, né, na brincadeira do game, ele está aprendendo e estudando para a prova. Esse quiz, que a gente chama de EducoQuiz,
está sendo testado esse ano numa escola e brevemente vai se estender para todas as escolas baixarem, o aluno baixar gratuitamente. Então o aluno foi para casa, está no metrô, está em casa, ele está jogando, que na verdade é um jogo, mas que tem todo o conceito que ele vai utilizar, né, para escola. É a tecnologia a serviço da inteligência, né? Na verdade, a gente está trazendo para dentro da sala de aula uma realidade que já é da nossa sociedade. A gente não vive sem tecnologia. Tudo que a gente... E a Educopédia pensa um pouco diferente. Quando a gente fala em informática e tecnologia educacional, a gente pensa em laboratório, software para cada disciplina. Não, a gente quer abolir realmente isso. Tanto que o quiz, ele está dividido por categorias que são disciplinas, mas o aluno pode jogar, por exemplo, a categoria aleatório, que pode vir perguntas de qualquer disciplina. Ele é do 6º ano, mas ele pode jogar o game do 9º. Porque a gente acredita que o importante é a tecnologia só como ferramenta facilitadora do aprendizado. Então, eu vou usar o celular porque o aluno vai para casa e vai continuar ali estudando, ou eu vou usar o vídeo porque vai facilitar ele visualizar um conceito de ciências ou de geografia, e não preciso mais ir para um laboratório fazer aqueles jogos educativos que são muito ultrapassados. Porque eles não jogam aqui, às vezes uma besteirada danada. É que, na verdade, se for uma coisa atraente, né, um desenho colorido, sei lá, uma coisa que desenha isso, então, sabe? O aplicativo é um pouco isso, né? Ele que constrói o avatar dele, ele que faz o bonequinho dele. Tem avatar e tudo? Então já é sucesso. É a democratização do ensino, na verdade, né? Porque você deixa de ter aquele ensino restrito a jogos educativos e tal, e está disponível, né? Vamos lá, então. Para entrar na Educopédia, acesse www.educopediassemacento.com.br. Ok, muito obrigada, parabéns, sucesso aí no aplicativo. Quando estiver pronto, traz pra gente ver, pra gente testar, tá bom? Tá, ok. Obrigada. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreva para nós no educa@tvalerj.tv. E fique ligado no recadinho deles aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma ideia que eu já tenho é de ter um telefone bem menor e conectado com tudo, com a geladeira, com todos os nossos objetos, com o nosso carro, com a nossa casa, tudo que avisasse para onde que o nosso carro saiu, onde que parou, se o tanque de combustível está acabando, se a geladeira está faltando alguma coisa, tudo assim, porque ia ser bem melhor a comunicação e não sei explicar.